Bom dia, senhores e senhoras. Bom dia a todos. Nós estamos na 34ª reunião do Fórum Permanente de Práticas Restaurativas e Mediação. Quinta ou sexta, este ano, do Fórum Permanente de Práticas Restaurativas e Mediação, o que para a gente é um motivo de muita satisfação, muito contentamento, por termos tido a sorte de acertarmos nos temas e nos expositores, porque as plateias estão sempre lotadas. Nós estamos aqui com quase 2 auditórios totalmente lotados, e isso é muito bom. E também não podia ser diferente quando a gente vai tratar de um tema tão interessante e tem aqui como expositor, temos o privilégio de ter como expositora uma estudiosa, pesquisadora, acadêmica, profissional do assunto que nos vai ser apresentado nesta manhã. Então vamos falar sobre justiça restaurativa, polo irradiador, uma política que convida ao diálogo social. E para isso eu tenho a Mônica Múmia aqui do meu lado, com muita satisfação, muito orgulho. Realmente é motivo de muita alegria. O projeto de justiça restaurativa do NUPEMEC é um projeto amplo, ousado, mas nem por isso, aliás, por isso mesmo, muito bem cuidado, muito bem pensado, montado, constituído, planejado para uma execução estruturante, permanente, de longo prazo, efetiva, no âmbito que nos compete atuar dentro e fora do sistema de justiça aqui no Estado do Rio de Janeiro. Esse projeto também foi apresentado recentemente no último seminário que nós fizemos semana retrasada, do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação. Também tratamos do tema justiça restaurativa durante 2 dias inteiros. Ouvimos as melhores experiências sobre justiça restaurativa em vários cantos do país. E foi produzido um material que será incorporado pelos 27 tribunais como matriz, evidentemente a ser enriquecida pelos conhecimentos adicionais que nós, porventura, venhamos a conquistar ao longo do tempo. Mas é uma matriz de um projeto já com compromisso dos 27 tribunais de implementarem nas suas respectivas áreas. Eu agradeço, então, ao meu colega Dr. Alfredo, que é o responsável pelo setor, é o nosso chefe aqui da Justiça Restaurativa, do NUPEMEC, Dr. André, que é o nosso diretor de projetos especiais. No NUPEMEC é tão importante, tem projetos especiais. E o nosso diretor é o Dr. André. Então eu não vou me alongar mais, eu agradeço a participação de todos aqui, principalmente dos meus colegas magistrados, representados aqui pela Mônica, minha colega lá da Vara da Infância, batalhadora incansável. Depois precisamos conversar, né? Coisas para tratar. Então, minha gente, vou dar a palavra aqui, passar a palavra para a doutora Mônica. Deixa eu só ler aqui que a doutora Mônica é psicóloga, formada pelo UniIBMR, diretora do Laboratório de Convivência, facilitadora, consultora e capacitadora em justiça restaurativa e procedimentos restaurativos, idealizadora e professora responsável pelo curso Justiça Restaurativa na Escola de Formação do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, consultora responsável pelo projeto de concepção teórica e técnica para a implementação da justiça restaurativa em Belo Horizonte, responsável pela elaboração do plano disciplinar do curso de formação introdutório em Justiça Restaurativa na Escola Paulista de Magistratura, onde também atua como docente, idealizadora do curso para gestores públicos, visando a implementação de políticas públicas para a Justiça Restaurativa na Escola Paulista de Magistratura, idealizadora da metodologia do polo irradiador para a expansão da Justiça Restaurativa no Estado de São Paulo, que é o tema que ela nos traz, nos apresenta hoje. Uma das preocupações do NUPEMEC
no campo da justiça restaurativa, principalmente, é não apenas ter um projeto estruturado, de caráter permanente, mas, sobretudo, que seja efetivo, que não se limite aos discursos ou às discussões estéreis, acadêmicas, mas que vá, de fato, onde ele tem que ir, que é até o cidadão, até no chão da sociedade. Para isso, então, a gente ouve agora a doutora Mônica. Quer falar, André, um pouquinho? Nosso diretor de projetos especiais, que é muito importante. Tem a palavra, então. Obrigado, César. Bom dia a todos. Eu queria apresentar a Mônica, que é uma amiga, uma professora, tenho a honra de ser aluno dela permanentemente. Eu queria apresentar ela de uma forma diferente, Mônica, como eu te falei. Eu queria convidar todos a um mergulho interno. Tá? Calma. Eu vou citar Fernando Pessoa. Vou citar Fernando Pessoa nessa hora, um texto chamado Anarquismo dele, para a gente entender o que a gente vai viver aqui nessas 2 horas. A noite e o caos são parte de mim, dato do silêncio das estrelas. Sou o efeito de uma causa do tempo do universo, e que o excede, talvez. Para me encontrar, tem de me procurar nas flores e nas aves, nos campos e nas cidades, nos atos, nas palavras e pensamentos dos homens e das mulheres, na luz do sol e nos escombros esquecidos dos mundos que já pereceram. É com essas palavras que eu convido todos a uma meditação breve, de 3 minutos, coisa bem simples. Acho que a maioria já está acostumada, né? Convido a fecharem os olhos e se concentrarem exclusivamente na respiração. Observar que está respirando. O ar entra e sai no fluxo normal, sem forçar. Sem querer controlar. Quando os pensamentos vierem, e eles vão vir, a gente retorna à respiração. Se vier o medo, eu me concentro no ar que entra e que sai naturalmente do meu corpo. O fluxo dos pensamentos é incessante. E eu medito observando que eu respiro, porque estou vivo, inspiro e expiro sem forçar, sem controlar. Eu usufruo esse momento porque eu estou em paz. Eu apenas observo que inspiro e expiro.
E num grande agradecimento à vida, eu lentamente abro os meus olhos, porque se passaram 3 minutos. Obrigado. Todo mundo acordado? Teve gente que dormiu aí. Então vou passar a palavra para... Quer falar alguma coisa? Passar a palavra então agora para a Mônica. Por favor, Mônica. Bom dia. É uma honra estar nessa casa. Ao lado do desembargador, que sempre tenho notícias muito boas dessa construção que vem sendo feita da justiça restaurativa. Ao lado do Alfredo e do André, queridas pessoas que estão aí na busca por transformar dinâmicas institucionais, ou seja, não são tarefas fáceis. Olhando para queridas pessoas aqui na minha frente, alunos, companheiros de caminhada, né? Olhando a Silvia, que está junto comigo, reconhecendo algumas carinhas que eu venho encontrando sempre. E falando na minha terra, né? Porque eu não moro mais aqui, mas sou do Rio. Então, mexe, né? Eu passei 10 anos falando em São Paulo sobre justiça restaurativa e morava aqui, né? Então, tem uma coisa de celebrar mesmo esse compromisso que o Rio cada vez tem mais com a justiça restaurativa e com a seriedade dessa ação. Eu penso em compartilhar com vocês nessa... eu vou falar mais ou menos 1 hora, né, talvez um pouco menos, para poder conversar com vocês e ouvir também as questões. E aí entendo que durante essa 1 hora, a minha ideia é compartilhar os aprendizados dessa caminhada e contar um pouco como é que o Polo Irradiador nasceu, né? E a busca por compartilhar isso de cada vez aprender mais, porque quando a gente elabora, escreve, sistematiza, a gente aprende mais. E poder compartilhar uma possibilidade de refletir o que é este momento da justiça restaurativa em âmbito nacional. O que a gente precisa pensar sobre políticas públicas? Né? Que avanços e desafios, nesse momento, parecem ser nossos companheiros para que a gente siga dando saltos com a justiça restaurativa, porque realmente, nos últimos 10 anos, foi isso que aconteceu no nosso país, né? Então, eu trouxe um PowerPoint para ajudar a acompanhar esse raciocínio. Eu acho que eu vou mais para cá, talvez. Acho que aqui ajuda. Não sei se passa. Eu sempre tenho uma dificuldade com essa parte. Ali em cima. Eu não sei onde é. Hã? Socorro está chegando. Graças a Deus. Ah, tá indo. É só apertar para cá? Tá. Tá ótimo. Ah, perfeito. Pronto. A ideia é que a gente possa falar da justiça restaurativa numa busca sobre um diálogo social. Quando eu comecei a trabalhar com justiça restaurativa, eu achei estranhíssimo trabalhar com isso.
porque eu tinha o entendimento de que justiça era tema de juiz, promotor e defensor. Que eu não precisava me envolver com isso, porque tinham pessoas que tinham a competência para lidar com isso. Com o passar de um tempo, de alguns meses, eu fui então convidada a pensar que justiça a gente estava falando. Se era uma justiça que estava num contorno institucional, ou seja, tendo uma função do Estado democrático de direito, ou se era uma justiça que habitava o ser humano. E é desse lugar que eu gostaria que a gente pudesse falar sobre a justiça restaurativa. Quando eu entrei em contato com esse tema, foram me contando, e eu sou muito grata às pessoas que vieram antes, e acho que é importante a gente honrar sempre quem vem antes da gente, num percurso de investigação desafiador, que é uma mudança de paradigma. E uma das pessoas que estava já nessa reflexão é a Mads Ednir, que trabalha no CECIP, onde na ocasião eu trabalhava, que é uma ONG aqui do Rio de Janeiro, muito envolvida com questões sociais e de uma competência muito grande para fazer isso. Quando, então, eu entro em contato com a justiça restaurativa, me dizem há uma forma de resolver conflito. A gente senta em círculo e a gente, então, traz uma nova perspectiva. E isso, naquele momento, me causou muita estranheza, porque como assim que a gente vai sentar em círculo e vai resolver questões profundas de violência, mas, ao mesmo tempo, me trouxe uma necessidade de conhecer que algo ali tinha de muito interessante e inovador. Hoje eu sei que aquilo de inovador que tinha para mim a gente justamente, quando as pessoas estão em violência, a gente afasta as pessoas. Ou a gente, quando vive uma experiência violenta ou injusta, a gente quer se afastar. Ali era um convite de justamente se aproximar. E aí, se aproximar é tão difícil na hora que eu quero atravessar a rua, né? É aquela imagem de se fulano passar por mim, eu atravesso a rua. A justiça restaurativa estava dizendo justamente, não, peraí, não adianta atravessar a rua. É melhor sentar junto para pensar o que todos aprendem e transformam com isso. Então, mas naquela ocasião não tinha a menor ideia de que era isso que me atraía. E, pois, com o passar do tempo, eu fui compreendendo que não, que a justiça restaurativa era uma potência no que se fala sobre convivência humana. Sou muito grata ao Dr. Egberto de Almeida Penido, que estava, nesta ocasião, iniciando essa busca por uma estrutura para o desenvolvimento da justiça restaurativa. E que abriu muitos caminhos para que essa justiça pudesse ser apresentada como uma justiça como valor. A gente está falando deste valor. E está falando disso na medida que a gente, o tempo todo, está buscando justiça nas nossas relações. A experiência mais violenta que a gente pode ter é viver uma injustiça e não poder falar dela. Porque essa experiência não dita, ela conversa com você o tempo que for necessário para você elaborar. E aí, a partir daí, eu, então, começo a entender que a gente está falando de um diálogo social. Seja um diálogo que começa comigo, um diálogo que começa comigo, mas termina lá na sociedade. Então, esse tema justiça começou a me fazer pensar e produzir algumas reflexões sobre o que eu entendo de justiça restaurativa. Quero fazer uma ressalva sobre isso. A gente avançou muito no país. As pessoas, e Alfredo e André estiveram no seminário. Nora também? Foi? Não.
outras pessoas aqui, não sei se foram para o seminário internacional que houve recentemente, né, em São Paulo, que foi um encontro muito incrível, com pessoas muito potentes no sentido de produtoras de conhecimento. Então, é inegável o avanço, mas penso que a gente ainda não tem ideia do que é justiça restaurativa. Acho que esse caminho tem que ser feito com muita humildade. A gente não sabe da potência dela. A gente ainda está tentando entender como aprofundar conhecimento sobre ela e como colocá-la em prática. Então, eu vou compartilhar com vocês alguns pontos do que eu fui escrevendo sobre justiça restaurativa e convido que vocês ouçam isso de um lugar de reflexão. A justiça restaurativa busca, no resgate de potencialidades e fragilidades da condição humana, resposta para o desenvolvimento de alternativas diante de atos conflituosos e violentos praticados na interação das pessoas no exercício da convivência. Então, a gente está falando de um humano que, quando entra em processo violento, está contando alguma coisa. Se essa escuta não pode ser qualificada, essa violência não é transformada. Né? Então, quando a gente está falando de potência e fragilidade, a gente está falando de um humano que tem coisas incríveis, mas a gente está falando de um humano que se atrapalha em diferentes graus. E esse humano está aqui nessa sala, porque somos nós mesmos. A justiça restaurativa precisa, me parece, ser lida a partir de nós. Ela busca reverenciar e celebrar as distintas formas de se relacionar que criam um repertório de ações dialógicas. Esse é um ponto que nos cursos, nos projetos, nas conversas, nos círculos, vale muito, me parece, ressaltar. A gente não tem ainda um repertório dialógico para conviver. E o quão é difícil isso. O quão é difícil escutar alguém que discorda totalmente da gente. Quão é difícil sentir e escutar a dor do outro. Então, a justiça restaurativa está chegando para a gente dizendo, opa, peraí, vamos entender como é que essas relações se constroem, aonde existem possibilidades dessa justiça se materializar ou da violência se consolidar. Então, a justiça restaurativa, para mim, começou a ser uma forma de pensar, de refletir e de investigar sobre a construção de relações nas dimensões interpessoais, institucionais e sociais. Ela começou a ser um convite para eu me pensar na relação com o outro e convidar o outro a se pensar também. E aí, entrar no universo do mundo das ideias mesmo. Se a gente não refletir sobre esse mundo, essas crenças, esses valores, esses pensamentos, o que a gente está fazendo é mantendo um paradigma e uma crença e mudando apenas a ação. E me parece que isso não funciona. Mas se ela também só é no mundo das ideias, a gente também não consegue fazer mudanças concretas. Então, ela é também uma outra forma de agir, que convida à responsabilidade individual e coletiva. Quando eu descobri que justiça restaurativa tinha a ver com responsabilidade, eu falei, nossa, isso é incrível. Né? Porque em algum lugar parece que a gente está dizendo, olha, passa a mão na cabeça de quem cometeu um ato violento e ele vai pedir desculpas num círculo. Né? Eu já escutei muito isso e entendo que as pessoas possam passear nesse lugar. A justiça restaurativa, ela tem um foco em dizer a punição não traz consciência para aquele que cometeu um ato violento. Agora, ele precisa se responsabilizar. E se responsabilizar tem a ver com outras ações que a gente precisa convidar uma pessoa a fazer do que apenas encarcerar alguém.
Só que, andando um pouco mais, eu fui entendendo que ela falava de uma responsabilidade coletiva também. E aí algo se amplia um pouco mais, porque até então eu falava, bom, então a gente senta em círculo, a pessoa entra em contato com o que fez e a gente então combina outras ações. E aí eu fui entendendo, não, o negócio é um pouco mais complicado, portanto, talvez dialogue de maneira mais próxima com a complexidade do fenômeno de violência. E aí, essa responsabilidade coletiva, eu que venho de um percurso dentro de ações sociais, direitos fundamentais, né, querendo entender esse mundo de uma outra forma, eu falei, agora eu comecei a acreditar nessa história. E aí, a partir daí, a justiça restaurativa passa a não ser mais, para mim, uma técnica de resolução de conflito. Ela passa a ser um conjunto de ações que vai nos convidar a devolver esse valor de justiça para o universo de convivência. Em algumas definições e marcos legais que são fundamentais, a gente tem a definição da justiça restaurativa como uma técnica. E eu entendo que, naquele momento, ok, a gente podia lidar com isso. Mas um dos maiores ganhos, na minha opinião, na Resolução 225 do CNJ, que foi trazida no dia de 31 de maio, de que ela diz, não é só uma técnica. Não é possível a gente proceder com uma técnica e alcançar esse lugar da justiça. A justiça restaurativa, ela então está numa busca de um resgate da nossa humanidade, entendendo a humanidade aqui como aquilo que é muito incrível nosso, mas aquilo que não tem nada de incrível nosso. Nada. Vocês sabem que no começo dessa trajetória, quando eu me dei conta que eu era mega violenta falando baixinho, eu falei, cara, eu quero ir embora desse projeto para brigar em paz, sabe? Aquela coisa assim, sem nenhuma consciência, tipo... Né? Eu falei, cara, o que eu vou ter que fazer comigo para poder viver esse trabalho? Cara, como assim? Eu achava que eu era incrível, que o mundo era violento. Né? Que todos eram violentos, menos eu. Você falava baixinho. E falando baixinho e tal. O meu filho, eu conto, meus alunos conhecem, mas para mim foi muito marcante essa história. Um dia eu chego em casa de viagem, aquela coisa, não sei o quê. E aí falei. Ele falou, você não faz aquele projeto que escuta o outro, né, que faz o diálogo. Ele tinha 11 para 12. Eu falei, estou dialogando com você. Ele falou, acho que não, hein? Então, assim, é muito impactante quando você traz a justiça para perto, para dentro de você e começa a investigar isso desse lugar da sua humanidade, né? E durante um tempo eu falava humanidade, aí eu fui entendendo que a gente, quando uma pessoa é muito bacana, a gente fala, nossa, que pessoa humana. Quando uma pessoa é muito estranha, a gente fala, nossa, que pessoa desumana. Não, assim, essa pessoa humana que é só boazinha, ela não é humana, porque ninguém é só bonzinho. Então, eu estou aqui um pouco brincando, porque eu tenho medo que o pessoal durma, mas é para dizer assim, há uma complexidade quando a gente está falando desse tema que precisa ser observado, senão a gente vai fazer justiça restaurativa para a manutenção de um sistema que a gente quer desconstruir. E eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então, ela é composta por princípios e valores norteadores para uma convivência pacífica. E ela trabalha numa lógica de competência. Né? Assim, a gente foi largando um pouco a importância de criar habilidades e competências para se relacionar. Isso tem a ver com a história da nossa condição humana. Né? Quando a gente fala de um tempo onde os valores sumiram, isso não é só um jargão. É mesmo, a gente parou um pouco de se importar com isso.
Então, quando a gente começa a falar de justiça restaurativa, e a gente podia passar dias e dias aqui falando, a gente vai, aos poucos, mexendo num caldeirão muito cheio de elementos que precisam estar sendo harmonizados de outra forma. Ela não está em oposição à ordem jurídica, né? Ela não é uma briga, tipo, então vocês não precisam mais existir, né? Vamos fazer uma rebelião, juiz, promotor não existam mais, e a justiça restaurativa assume sua forma social de ser. De jeito nenhum isso, né? E a experiência de anos, né, nessa construção de São Paulo, na parceria com a Coordenadoria da Infância, na função social dos juízes do grupo gestor para essa estruturação, mostra o quanto é importante. Então, aí entramos num ponto que também foi um desafio para pensar a consolidação do trabalho, e acho que é valioso a gente pensar sobre essas divergências. Para um grupo de pessoas, a justiça restaurativa está mais dentro do tribunal. E fora dele estão as práticas restaurativas. Para um grupo de pessoas, é o contrário, né? Quando se fala da justiça restaurativa, se fala fora do tribunal, na comunidade, porque ela nasce originalmente, né, dessa investigação de como se relacionar na comunidade, e dentro da justiça, dentro dos tribunais, essa justiça restaurativa não tem tanta potência. Eu, particularmente, fui aprendendo nesse percurso que ela está em todos os lugares. Não é possível a gente dizer está aqui, está ali, tá, né, e fazer dinâmicas excludentes, porque a gente está falando de uma proposta que inclui o ser humano e sua humanidade para lidar com as questões de conflito e violência, né? E eu estou contando isso para dizer sobre essa perspectiva de como eu fui compreendendo a justiça restaurativa e sua implementação. Não me parece que a questão seja a quem pertence à justiça restaurativa. Não sei se a gente precisa se debruçar tanto nesse tema. Pode ser que eu esteja totalmente enganada, mas eu tenho a sensação que não é desse lugar que é necessário. Me parece que é muito mais necessário, pelo menos me convida a pensar muito mais, como esse fluxo de trabalho pode ser ordenado para que essa justiça se materialize. Então, não é uma briga com o judiciário, ou não é uma briga do judiciário contra nenhuma instituição para dizer sobre esse lugar da justiça restaurativa. E eu conto isso nesse momento da apresentação para dizer que essa foi a base para pensar a implementação no Estado de São Paulo, na parceria com a Coordenadoria da Infância e Juventude, né? Pensar como que se estruturaria um trabalho onde ninguém estava de fora. A ideia é essa. E aí, vou dizer sinceramente, é muito mais difícil. Né? Porque você está o tempo todo tentando entender os processos de inclusão. Tem um ponto da justiça restaurativa que talvez aí esteja um grande nó dela, que é a horizontalidade. A gente está falando de práticas ancestrais. Eu, por exemplo, trabalho na construção, né, ensinando e realizando círculos de construção de paz, que aprendi com muita alegria com a Kay Prince. Aliás, ela vai estar no Brasil, né, em Porto Alegre. Podia estar aqui pertinho da gente. Ai, gente, é um presente estar com ela, assim, realmente. Sim, sou muito grata a ela. Eu aprendi muito com ela. E aí, quando entrei em contato com o Círculo de Construção de Paz, entendo que as práticas ancestrais, elas nos convidam a um revisitar mesmo da nossa convivência.
a gente está sempre muito acostumado a sair correndo. Eu, por exemplo, estou aqui falando e olhando para um relógio, né? A gente está sempre nesse tempo. E aí ela traz, sim, uma outra perspectiva de convivência. Ela nos convida a uma horizontalidade que não existe normalmente. Então, a justiça restaurativa está mexendo num ponto que é muito delicado, que é o transitar do poder sobre o outro para o poder com o outro. Só isso já faz com que a gente vire do avesso, né? Porque a gente construiu a lógica de justiça, as dinâmicas de convivência, os procedimentos para lidar com aqueles que estão fora dos padrões, todos focados no poder sobre o outro. Eu estou trazendo todos esses elementos para dizer como é que a gente, então, foi ordenando isso. Tem mais um pouco sobre a justiça restaurativa, né? Eu pedi gentilmente ao Dr. André que organizasse uma lista de e-mails para quem quiser receber a apresentação. Acho que a gente vai passar essa lista, se for possível. Não é possível? Ah, entendi. E como é que a gente faz isso? Deixa o seu e-mail. Ah, então, a gente deixa o e-mail, tá ótimo. Acho que fica bom assim, né? Eu deixo o meu e-mail da Silvia. Quem quiser, manda um e-mail e a gente manda o PowerPoint. Perfeito. Nada como falar que tudo se resolve. Né? Então, tem aí esses pontos, né, no PowerPoint sobre essa justiça e que elementos a gente foi entendendo. E aí, a gente chega no momento que é esse olhar para uma perspectiva social. Porque não adianta eu pegar tudo isso, refletir sobre poder com horizontalidade, responsabilidade individual e coletiva, tudo isso, e determinar que isso vai se fazer como justiça dentro de um círculo apenas. Não dá, porque aí não cabe. Então, a gente faz tudo isso e reflete tudo isso e fala, agora a gente faz um círculo e está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. Tem uma perspectiva que é social. E aí, essa perspectiva, ela traz como essas estruturas elas foram se organizando e não compreendendo uma diversidade humana, uma complexidade das relações e uma dinâmica que muitas vezes não traz uma potência. Então, eu vou fazer um círculo dentro desta estrutura. Eu não vou fazer de uma estrutura onde está tudo harmonizado para eu fazer. Eu vou fazer um círculo que traz uma lógica de horizontalidade, a busca da responsabilidade individual coletiva, num espaço onde esses elementos não se construíram. Né? Não foi isso que a instituição fez. E não fez isso porque ela é errada? Não. Porque isso aconteceu há muito tempo atrás, quando nem se discutia isso. Né? Então, como que a gente vai harmonizando esses lugares distintos? Tem uma questão da complexidade humana que também é um ponto interessante de estudo para a justiça restaurativa. Eu também fui aprendendo que construir um conteúdo sobre justiça restaurativa é um exercício permanente de quem se coloca no lugar de fazer justiça restaurativa. Que elementos que a gente traz para ampliar a questão teórica, o entendimento, a leitura sobre a prática? O que a gente deve trazer como ponto de reflexão? A gente vai falar só de um viés jurídico, a gente vai trazer um viés da psicologia, a gente vai trazer uma dinâmica da assistência social, a gente vai trazer diversidade. Né? Como que a gente vai compor? Isso foi uma coisa que, para mim, foi muito marcante. A primeira vez que eu entrei numa sala de aula, primeiro que as pessoas não gostariam de estar ali na sala de aula, elas tinham sido convocadas a fazer o curso. Totalmente contrário àquilo que é a proposta da justiça restaurativa. Tem uma voluntariedade
Mas a gente estava começando, tudo muito difícil de compreender. E aí eu entrei numa sala de aula onde as pessoas não queriam estar. Eu parecia a Xuxa fazendo animação para ver se as pessoas conseguiam ficar ali. E eu não sou boa nisso. Então, não foi bom. Não foi bom. E eu olhava e falava, gente, o que eu vou falar sobre justiça restaurativa? Qual é o conteúdo para a gente poder aprender sobre justiça restaurativa? Então, esses anos que eu passei nessa construção, foi muito importante observar que esse conteúdo não está pronto. Né? O tempo todo você tem que realmente trazer elementos. E o que mais, e aí eu sou muito grata aos meus primeiros alunos, eu sempre agradeço a eles. Assim, o quanto foi importante entender que o conteúdo é o que a gente discute na sala de aula. É o que a gente traz num processo de formação, é o que vai sair dessa reunião de hoje. Isto é um conteúdo. Nós somos um conteúdo da justiça restaurativa. Muito do que eu escrevo, do que eu ensino, eu trago das minhas experiências nas relações e nos círculos. E no próprio desenvolvimento. Então, quando a gente fala justiça restaurativa não tem receita de bolo, não tem mesmo. Ela tem princípios e valores. Mas a maneira com que ela vai se desenvolver, ela tem que ter isso, ela tem que ter diálogo, ela tem que estar... Né, quando eu converso com a Márcia, que é uma queridíssima aluna, que me traz várias questões, Márcia, a Naura, às vezes eu falo, meu Deus, o que eu faço com as questões dessas moças? Assim, isso é produção de conhecimento. Isso tem que estar incluído no entendimento sobre justiça restaurativa, se a gente tem um contorno, e ela tem um contorno, que são os princípios e valores que a gente conhece sobre elas. Dito tudo isso, e entendendo que a gente está falando sobre fenômeno de violência, sim, e que esse fenômeno, à luz da justiça restaurativa, ela traz variáveis, né? Então, as variáveis que eu considero fundamentais quando a gente está falando de violência são as variáveis individuais. Eu tenho minha história, eu tenho minhas crenças, eu tenho as minhas experiências. Aí eu encontro o desembargador, ele tem a dele, a forma com que ele viveu, suas relações, como se construiu no mundo. A gente vai se encontrar e o meu mundo vai encontrar com o mundo dele. Né? Então, a gente tem as variáveis individuais, das relações. Né? Se eu estou inserida no tribunal, o tribunal tem a sua missão, a sua forma de agir, enfim, e a gente está, todos nós, inseridos numa sociedade que tem uma forma de governo, que tem uma maneira de dividir a questão da economia, que lida assim ou assado com a questão da cultura. Tudo isso está posto em nós mesmos. Olha que confusão. Nós somos tudo isso andando junto e se relacionando. Então, a nossa tarefa de se relacionar não é simples. E aí, esse complexo fenômeno da violência, ele precisa dialogar com a questão da justiça e convidar as dinâmicas institucionais a se repensarem. Não tem como a gente não convidar isso. Porque essas dinâmicas institucionais, elas foram criadas quando a gente não discutia isso que a gente está discutindo hoje. E eu não estou falando justiça restaurativa, não. Estou falando a consciência sobre violência. É muito recente, na história da humanidade, a gente falar da violência com a maneira que a gente está falando hoje. Violência, até pouco tempo atrás, era simplesmente um bater no outro. As nuances hoje que a gente enxerga de violência, cara, isso é muito recente. E nós não temos ideia ainda do tamanho que isso tem. A gente ainda tem muita dificuldade de entender o que realmente é violência. Então, quando a gente está buscando considerar tudo isso, a gente está entendendo
que há formas legítimas de conviver e essas formas precisam ser modificadas. A gente tem uma ideia, assim, né? A filosofia traz muito isso, eu gosto bastante. O direito estuda muito a filosofia, né? Eu acho isso tão genial, eu acho que tem esse lugar aí de um diálogo muito forte da justiça restaurativa com o direito e com a filosofia, né? Não é à toa que tem um ambiente muito fértil dentro do espaço do judiciário se a gente anda pela filosofia. Que todo encontro que a gente tem é inédito, mesmo com as pessoas que a gente encontra todo dia. Quando eu descobri isso foi num livro do... Me ajudem, Clóvis de Barros, pode ser? Eu sou péssima nessa parte. Será? Eu não sei, gente. Ai, que horror. Mas eu posso, quando mandar o PowerPoint, eu posso mandar também o nome. Ele fala muito disso. Quando eu me dei conta que a convivência, ela é sempre um encontro inédito, e aí tem uma potência, e é por isso que a gente faz círculo. Porque até aquele momento, aquela pessoa pode ter produzido muita violência. Ou ela pode ter recebido violência. Mas esse encontro pode ser inédito e transformar aí algo que até então não era possível numa nova forma de agir. E quando a gente tem essa perspectiva diante da violência, aí a gente começa a mudar paradigma. Quando a gente começa, e aí o desembargador, o doutor Alfredo, André, as pessoas aqui, pessoal, né, assim, queridos alunos, pessoas que estão trabalhando com a justiça restaurativa, eu acho que essa afirmativa, e eu sinto isso, porque eu escrevo isso, porque eu sinto isso, eu e Silvia, a gente fala muito disso, quando a gente começa a mexer com a violência, primeiro que leva somos nós. Estou falando uma besteira? Quando a gente começa a querer mudar um paradigma, quando a gente quer mudar uma estrutura, o primeiro que recebe a violência somos nós. Quando a gente, às vezes, não é ouvido, porque está falando uma coisa inédita ou inovadora, e a pessoa fala, tá louco, isso não é possível, né? Alguém aqui já ouviu isso? Muitas vezes. Opa! Peraí que eu não resisto a um café. E aí, assim, a gente tem que poder olhar para isso. Quando a gente está falando de justiça restaurativa, a gente não está falando de um mar de rosas, de uma serenidade, de um lugar muito que tudo flui. É preciso a gente se preparar, então, para trabalhar com justiça restaurativa como mudança de paradigma. E aí, agora a gente vai falar desses aprendizados de uma mudança de cultura, que foi aonde nasceu o polo irradiador. Esse quadro que está aí, pouco legível, que eu estou olhando agora que não está muito bom. Tá bom? Tá. Ele foi o resultado de um período que eu trabalhei, aonde eu fui percebendo quão distinta é a lógica de convivência punitiva para essa de restauração. O quanto que a gente tem dinâmicas na convivência que nos colocam em questão a justiça restaurativa. Então, ela é muito frágil. Ela pode estar sendo implementada com muita habilidade e ela, de repente, termina. Ela é frágil, porque a gente está falando de um lugar que precisa acolher a construção coletiva. Estávamos ali num café e o desembargador estava contando uma reunião que estão buscando fazer no NUPEMEC. Eu achei muito interessante, porque é nessa lógica de construção coletiva
cada um vai trazer uma fala. Ele reconheceu a pessoa que deu a ideia, que já é muito diferente, né? Porque normalmente a gente não reconhece o outro que dá a ideia. Tudo isso está posto como trabalho de essência na justiça restaurativa. E se o NUPEMEC quer trabalhar com isso, isso tem que estar presente no seu fazer antes disso ser proposto lá fora. Porque senão a gente está falando de uma cultura externa e não de uma cultura interna. E aí eu volto ao convite que o doutor André fez no início da palestra, que é respira e fica dentro. Percorre essa palestra a partir de dentro, não de fora. Assim é com a implementação. Não adianta eu só fazer um curso onde eu vá ensinar externamente as pessoas a trabalharem. Isto não enraiza a justiça restaurativa. Então, esse quadro ele foi resultado de uma reflexão com um grupo, onde um projeto foi terminado da noite para o dia. E a gente precisa falar disso. São investimentos públicos, eles precisam ser feitos com seriedade e compromisso. Por isso, falar de justiça restaurativa como uma política. A gente sempre, me parece, sempre é exagero, mas, na minha perspectiva, a gente vai sempre buscar fazer algo a partir de nós. É muito difícil que alguém aqui, que eu determine. Então, agora todo mundo que está nessa sala vai fazer justiça restaurativa. É muito difícil que isso realmente traga efeitos reais. E, a partir disso, desse visitar interno, a gente vai ter uma dinâmica que é institucional. A cidade de Santos, hoje, semana passada, foi assinado o decreto de lei de justiça restaurativa. Esse trabalho em Santos tem sido feito há 2 anos. E, anteriormente, uma série de buscas para que esse projeto se desenvolvesse. O laboratório desenvolveu esse trabalho e, num primeiro momento, as pessoas pediram: não era importante ter uma lei para garantir a política pública? Eu falei, me parece muito estranho começar um trabalho de justiça restaurativa como uma lei. Me parece que o resultado de um trabalho, se ele for efetivo, ele se transforma numa lei. E foi exatamente esse o caminho que a gente fez em Santos. E eu estou dando o exemplo de Santos porque entendo que lá, hoje, tem uma política pública de justiça restaurativa consolidada e interinstitucional. A luz, e eu incentivo muito que vocês se aproximem de Santos, que sempre coloca matéria no site da Secretaria de Educação, no site do Laboratório de Convivência. A gente tem muitos materiais. No site do Laboratório de Convivência tem o link da cartilha do 1º ano do projeto. E eu estou contando isso porque foi um projeto de muita reflexão. Sabe? Então, eu confio em compartilhar isso com vocês, porque não é um projeto tipo, não. E esses próximos 2 slides têm reflexões que saíram desses anos de trabalho com a justiça restaurativa e de experimentos coletivos para consolidar uma política. Para consolidar uma política pública de justiça restaurativa, para mim, tem 4 pontos fundamentais. O primeiro, construção coletiva com participação de tomadores de decisão, representantes das garantias de direito e pessoas que atuam diretamente com o público a ser atendido. Você mistura mesmo, né? Você traz aqueles que vão tomar decisões para que essa política seja consolidada, mas você bota na mesma reunião a pessoa que está fazendo o círculo lá na ponta, por exemplo, na assistência social ou dentro do tribunal. Não tem hierarquia nesse lugar.
Todos esses saberes são fundamentais para você construir uma justiça dialógica. A gente está muito acostumado a construir políticas setorizadas e cada pessoa num lugar. A minha experiência mostra que você reúne as pessoas, não pelos cargos delas, mas pela função que ela vai desenvolver na consolidação dessa política. Segundo ponto, criação de um espaço permanente para avaliação e ajuste que dialogam com o processo em curso. Um projeto, seja qualquer for, seja um escrito por mim, pelo desembargador, por alguém presente aqui, enfim, na hora que eu escrevo ele é incrível. Né? Porque eu escrevi, eu acredito nele e tal, só que ele está no papel. O papel aceita tudo, né? Não tem essa frase? Eu gosto dela porque é verdade o que eu vou escrever aqui. Um projeto dá certo quando ele sai do papel e aí você fala, nossa, tem que mudar isso aqui. Escutei não sei o quê. Então, fui lá na conversa com esse grupo e escutei uma pessoa me dizendo, olha, as pessoas não estão indo no circo porque elas não têm dinheiro de passagem. Isso tem que estar no projeto. Eu não posso simplesmente esquecer isso. Eu não posso simplesmente dizer, isso aqui não estava previsto no meu projeto. Se vira. Então, um projeto ele tem que estar permanentemente sendo discutido, ajustado, revisitado, assim como o processo formativo. Aqui no Rio eu tive 3 turmas incríveis, né, Silvia? As pessoas vão achar que eu estou puxando saco. Isso aqui é um saco. E foram incríveis porque as pessoas foram trazendo muitas questões e esses cursos foram acontecendo de formas muito diferentes. E acho que, por mais que seja desafiador, porque é muito mais fácil eu estar aqui em cima, eu falando o tempo todo e vocês calados, e eu vou deixar vocês falarem. Mas quando a gente está num diálogo, você precisa fazer mudanças. Então, para mim, construir políticas públicas tem que ter esse espaço de diálogo. Porque senão isso não é real e sustentável, apesar disso ser muito difícil. Terceiro ponto, divulgação e disseminação da produção de conhecimento teórico e prático consolidado. A gente precisa o tempo todo fazer espaços como esse, divulgar, botar no jornal, dar entrevista, botar no Facebook, gravar. As pessoas que trabalham com justiça restaurativa precisam fazer isso. Eu, por exemplo, preciso melhorar muito isso. Eu tenho vergonha de gravar vídeos. Eu tenho vergonha. Eu tenho um filho que ama isso, mas eu tenho vergonha, mas eu vou melhorar isso. Porque, na medida que você vai fazendo isso, você vai dando oportunidade a mais pessoas chegarem e poder realmente a gente criar uma lógica de mudança de cultura. É fundamental isso. Não adianta a gente ficar só nos nossos espaços, falar entre nós. Já não é muito fácil. Se a gente não amplia isso, aí fica mais difícil ainda entender que quando eu, então, ofereço um círculo, que a pessoa vai querer. As coisas estão interligadas. Não dá para pensar, vou fazer um círculo e não ter toda essa conexão. E, por fim, o envolvimento social como uma das metas da política pública. Não dá para esquecer que o que quero envolver é a comunidade. Né? Isso não é possível. Quais são as armadilhas? Realizar ações pontuais visando transformações rápidas. E aí eu vou trazer o ponto talvez mais polêmico desta palestra, que é: eu, durante muitos anos, formei, né, no início, fazia os processos formativos. Aí, depois de um tempo, eu queria entender onde estavam as pessoas que eu tinha formado. E falava, gente, eu faço tantos cursos, eu estou dando aula, onde estão as pessoas? E isso, eu sou muito grata às pessoas que fizeram esse caminho comigo, porque elas trouxeram muitas vezes essas reflexões que não são fáceis.
E essas reflexões, essas inquietações que estavam presentes desde a primeira reunião que eu participei de Justiça Restaurativa, é que me ajudaram a pensar no polo irradiador. Então, eu idealizei o polo irradiador, mas com a contribuição de todas essas pessoas do caminho, aonde as inquietações eram muitas. E, né, falando e reverenciando mais uma vez o doutor Egberto, ele tinha essa questão muito presente. A gente está formando, e aonde estão as pessoas? Eu passei mais ou menos 4 anos falando, nossa, a justiça restaurativa é incrível, mas a gente não está conseguindo implementar ela. Eu fiquei muito calada durante 4 anos. Os princípios são ótimos, as pessoas se identificam com os princípios, mas a gente não está conseguindo implementar, pelo menos na gente, estou dizendo, do que me cabia e do lugar que eu estava naquele momento. E aí, hoje, eu digo a vocês, não adianta, para mim, fazer um curso de formação pontual e achar que a gente está implementando justiça restaurativa. Isso, né, é importante eu compartilhar. Eu não estou dizendo que eu estou certa, eu estou compartilhando. Se a gente está falando de política pública, uma ação de formação, que é outro ponto polêmico, o que é dizer formar? O que quer dizer que eu formei uma pessoa em justiça restaurativa? Que eu espero que seja uma discussão que a gente chegue rápido para pensar nela. Né? Então, assim, um curso. E aí, mesmo que tenha mais horas, a gente já mudou, por exemplo, no laboratório, o número de horas do curso. Né? Porque a gente sente a necessidade de mais tempo. Mas não estou falando do número de horas. Eu estou falando disso que eu aprendo, como é que eu implemento numa estrutura. Né? Então, uma ação pontual de um curso, eu vi na minha trajetória que não trouxe a sustentação. Então, hoje o meu compromisso com esse caminho aprendido é que não é possível eu chegar e dar um curso pontual. Eu não estou contribuindo para a política pública. Se esse curso também não tem um processo de orientação à prática, que é a hora que o bicho pega. Eu saio de um espaço protegido e vou colocar numa cultura que não está acolhendo isso. É uma cultura muito diferente. Então, eu fui me inquietando com isso. E eu digo a vocês que essa minha inquietação, inclusive, pode ser porque eu não sei formar tão bem. Pode ser até isso. Né? Não estou longe de pensar sobre isso. Mas os processos formativos, quando começaram a ter uma estrutura, começaram a funcionar melhor e as pessoas não se perderem. Eu tenho feito uma estatística que combina com uma pesquisa holandesa, que é o seguinte, e esse tem sido o meu referencial. Quando a gente faz um processo formativo, em torno de 20% a 30% das pessoas permanecem no processo e avançam. E isso tem sido um dado para mim. Se a gente forma num curso 50 pessoas, nós não vamos ter as 50 pessoas com a gente, fazendo círculos. Porque algumas pessoas não se identificam. No primeiro momento parece que sim, mas depois não. Eu já tive pessoas que chegaram para mim e falaram, Mônica, eu preciso sair do curso, me ajuda a sair do curso. Uma em especial, eu falei, nossa, eu não vou nem perguntar o que ela acha da professora, né? Só para não... né? Eu falei, tá bom, eu vou ajudar. Era dentro de uma estrutura pública e tal. Ela estava se separando. A última coisa que ela podia era lidar com aquele tema, né? Ela voltou no curso seguinte. Então, são muitas as variáveis. Às vezes as pessoas são convocadas a estar lá, obrigadas a estar lá, nem entendem por quê. Então, você tem um universo muito grande e tem que considerar isso como uma construção de política pública. A política pública é feita por pessoas,
Nós somos pessoas. Então, essa variável, a gente tem observado, né, Silvia, que a gente tem de 20% a 30%. E essa pesquisa holandesa, que eu tive contato há muitos anos atrás, fala de processos de mudança, onde o primeiro percentual que você tem de pessoas que vão se envolver com essa tecnologia é de 20% a 30%. Então, eu tenho usado isso, Silvia e outras pessoas do laboratório, como uma medida, porque eu acho que a gente tem que medir, sim, os processos. Não é dizer, não, a gente tem medido para entender quais são os resultados. Como lidar com os resultados de uma reconstrução sustentável. Nessa perspectiva, não adianta mudanças que visam apenas ações externas. Se eu não crio uma estrutura dentro do lugar onde essa política está sendo consolidada, o círculo não enraiza, ele flutua. Sabe uma imagem de assim, o círculo vai flutuar, a estrutura está aqui e a gente está flutuando aqui. Então, também não adianta. Então, não adianta falar, bom, Mônica, então vamos fazer aqui um processo formativo e a gente começa a implementar. A gente começa a implementar. Mas a implementação, ela é longa. Ela é uma mudança de paradigma e ela tem que ser planejada. Esta é a sensação que eu tenho, né? Principalmente na hora que o polo radiador começou a ser implementado no estado de São Paulo. Então, o polo radiador, ele vem de uma inquietação. Por isso, não fiz sozinha. Eu idealizei, eu sistematizei, né, porque eu falei, nossa, eu fico muito inquieta. Porque eu faço a formação. Então, eu tenho que me inquietar com isso. Eu preciso me inquietar. O que é formar? O que é dizer que uma pessoa está formada? O que é criar uma estrutura? Né? Como lidar com a justiça restaurativa? E aí fica um convite a refletir. Nós andamos 10 anos com resultados incríveis. Nós, que eu digo, as pessoas que estão trabalhando. Né? Eu estou aqui falando hoje, mas podiam ter outras tantas pessoas falando, com os seus percursos, com os seus resultados, com os seus aprendizados. Quanto tempo mais nós no país vamos falar de justiça restaurativa sem a seriedade de falar sobre dotação orçamentária para que isso aconteça? A gente precisa avançar nesse lugar também. Né? Então, quando a gente está falando de ação externa, de mudança de paradigma, tem uma coisa que é olhar para dentro. Isso não é uma armadilha. Eu estou sempre dizendo, eu não posso, eu não tenho, eu não dou conta. Não, que política é essa num país que, pelo mapa de violência, é um dos países mais violentos do mundo? Isso não sou eu que estou falando. Isso é grave. Isso é uma situação séria. E a gente está falando de violência em altos índices. A gente não está falando de índices pontuais. Então, para fechar o raciocínio, e eu vou falar só mais 5 minutos, meu Deus, eu vou correr bastante agora para poder ter tempo de ouvi-los. Para fechar o raciocínio, ou seja, então eu não tenho como fazer uma ação pontual e achar que a justiça restaurativa, que tem essa complexidade, que está buscando a raiz da violência num país de tamanhas dinâmicas violentas, e está lá mapeado, né, o mapa da violência de 2016 mostra isso, que eu vou fazer uma ação pontual e eu estou construindo uma política pública. Não. Eu acho que isso é importante que a gente discuta. O polo irradiador. O polo irradiador, ele nasceu dessa inquietação. Como eu construo uma política pública que não engesse? Porque, veja, a justiça restaurativa ela não pode ser um engessamento. Se eu não consigo nem definir ela, como é que eu vou engessar? Se eu estou falando de humanidade, se eu estou falando da necessidade de uma mudança de paradigma, se eu estou fazendo tudo isso, como é que eu vou falar? Bom, agora, a maneira com que fulano faz é a certa. Aí pronto. Não, perdemos a diversidade, perdemos a potência desse processo criativo. Então,
ela é uma política, né? E aí o polo irradiador nasce um pouco para entender os contornos, talvez que precisam estar colocados num projeto, não para dizer se não fizer assim dá errado, mas para dizer como criar dentro desse universo. Então, eu entendi que só formar não adianta. Então, entendi que era necessário um grupo gestor. Porque o grupo gestor, ele está gestando a sustentação desse trabalho. Ele está conversando entre os pares para ver como que isso acontece. Então, o grupo gestor está aqui conversando, ele está dialogando no PMEC que tem outros projetos. A justiça restaurativa não é um único projeto que fala do humano e da sua humanidade. Né? Não é uma disputa, assim como não é uma disputa contra o judiciário, também não é uma disputa entre os projetos. Então, como que você vai trazer esses princípios para dialogar com os demais? Então, tem uma estrutura, sim, do grupo gestor, para acolher um projeto que seja desenhado com a realidade local. Eu vou dar um exemplo. Nesse momento, o laboratório está implementando o polo irradiador em Santa Catarina, em 2 cidades. Esse desenho foi feito com eles, isso não foi uma determinação minha. Veio a partir do movimento que eles estavam fazendo. Então, eu não cheguei lá e falei, a Silvia falou, olha, vocês têm que fazer tais cidades, senão isso não funciona. Tem que... Não, isso foi uma construção coletiva. Sabe por quê? Porque vai ter uma hora que eu, Silvia, e quem mais trabalha no laboratório, vai embora desse projeto. E esse projeto não pode ser de um consultor externo. Precisa ser da estrutura. E eu, durante anos, me inquietei, porque eu fazia a formação, fazia o trabalho, e eu ia embora, ele ia embora comigo. Né? Por mais que as pessoas quisessem. Porque essa estrutura não estava garantida. E é uma estrutura de construção permanente. Então, ela é uma política que o polo irradiador passou a ser um espaço para convidar sobre uma política, para falar sobre uma política, para criar meios das pessoas poderem aprofundar o trabalho da justiça restaurativa. Eu vou passar esse ponto, porque eu não tenho tempo mais. Eu vou... Né, assim, eu acho que um pouco eu fui contando, né, assim, como é que foi nascendo. Tinha uma coisa, no começo, de ter um foco muito grande no procedimento restaurativo. Depois a gente foi entendendo que não, que tinha uma construção, que tinha que envolver as dinâmicas institucionais, a rede de garantia. Né? A gente foi fazendo esse percurso. Talvez a única coisa que eu queira falar antes de contar os 4 exemplos que eu trouxe é... Quando eu conheci a Kay e passei a trabalhar com o Círculo de Construção de Paz, ali eu entendi que a justiça restaurativa não era para lidar só com a violência. Era para lidar com a convivência. E essa perspectiva mudou totalmente para mim o projeto. Totalmente. É como que você cria ações preventivas, resolutivas e transformativas de justiça restaurativa. Eu tenho um gráfico que eu tenho trabalhado nos projetos, mas não dá tempo de falar sobre ele, mas desse percurso do que é, em termos de ação, trabalhar com a justiça restaurativa. Vamos falar um pouco, então, do que foi acontecendo na medida que esse polo irradiador se desenhou. Primeiro, sim, com os grupos gestores, porque as pessoas precisam ter vez e voz. Esse é um princípio da justiça restaurativa. O processo formativo, porque ele na nossa opinião, no laboratório, ele tem uma parte que é de introdução, ele tem uma parte que é orientação à prática, a gente até recentemente chamava de supervisão, mas está começando a mudar, né? Orientação à prática. A gente vive o tempo todo pensando sobre isso e vive pensando nos processos de mudança. E tem um momento
que é o aprofundamento e a preparação para ser um multiplicador e poder ensinar sobre justiça restaurativa. A gente entende que esse percurso demora mais ou menos 1 ano e meio a 2. E é isso que a gente comprovou na cidade de Santos. Porque tem um caminho que é longo, ele não é pontual. A mudança desse paradigma dentro da gente não é assim. Eu estou trabalhando arduamente há 12 anos com isso, há 11 anos com isso. E às vezes eu falo, cara, como eu posso ser tão violenta ainda? Né? Assim, como ainda é um processo de muita desconstrução. Então, o polo, ele tem esse processo de implementação e, ao final, a construção de um núcleo interinstitucional, que é para, sim, reunir essas pessoas para serem espaços de formação continuada, porque tem que ter uma hora que a política interna se autossustente. Que a gente não precise chamar mais ninguém de fora e que tenha essas pessoas que vão ensinar mesmo. Isso é virar política pública. Por isso que eu digo de Santos. Lá não é preciso que as pessoas sejam contratadas para formar. Existem multiplicadores. E lógico que isso precisa ser permanentemente cuidado, né? Então, o polo, ele tem essa ideia de trabalhar a consolidação desses 3, né? A mudança institucional, o aprendizado e a questão da rede. A cidade educadora e restaurativa, que é a situação de Santos. O trabalho de Tatuí, que o Dr. Marcelo Salmazo tem desenvolvido de maneira brilhante, que nasce de um círculo, que era um círculo muito incrível com a questão dos pichadores. Nesse círculo, entendeu-se a motivação e os meninos participantes do círculo entenderam que, por mais que aquilo fosse arte para eles, não estava agradando a todo mundo, né? Porque senão a gente vai ou para um lado ou para o outro. Não pode pichar, ou tipo, já que pichou, fez grafite, é lindo. As pessoas dialogaram ali, entenderam, tipo, ok, eu entendo o que você está falando, mas eu não quero o que você fez no meu muro. Eu tenho esse direito. Descobriu-se nesse círculo que na cidade não tinha nenhum espaço para esses jovens poderem se manifestar. E foi nesse círculo. E desse círculo se começou um trabalho de um projeto que foi chegar lá na comunidade. Né? Então, eu estou trazendo esse exemplo de Tatuí, que eu acho incrível. Eu tive semana passada lá, fiquei muito impressionada com a rede, com a articulação, com a própria produção teórica, né, do Dr. Marcelo sobre como encaminhar os processos nos princípios da justiça restaurativa, né? Sem obrigar, sem oficializar, né? Respeitando isso. E eu estou contando esse exemplo para dizer o quanto um círculo nos faz percorrer caminhos muito importantes, e isso é feito porque tem uma estrutura, no caso de Tatuí, o polo irradiador, dentro dessa lógica. Tem um grupo gestor, tem um grupo de trabalho, tem formação que está se buscando ser continuada, porque é sempre um desafio, né? Como conseguir os recursos para que isso ocorra. Enfim, então, não foi um processo formativo. Foi um processo formativo que teve um contorno para não se perder. Porque senão ele vai se perder. E aí, tem outros resultados que estão colocados, né? A cidade de São Vicente, né? Da doutora Vanessa, que é uma pessoa muito especial, né? O desembargador, estávamos falando dela. Sim, ela tem um trabalho com a Casa da Família, ela trouxe a justiça restaurativa para dialogar com essas outras ações, né? Ela trouxe para dentro da Casa da Família, inclusive para processos de humanização da própria equipe. Em Tietê, que é uma cidade também que está aí o exemplo, dentro da Secretaria de Educação, se refez o regimento escolar. As pessoas fizeram um regimento escolar à luz da justiça restaurativa.
quer ação preventiva maior, quando muitas vezes quem trabalha com jovens em situação de conflito com a lei sabe que na educação é o primeiro disparador de um processo de judicialização da indisciplina, muitas vezes. Então, essa construção do polo, ela nasce de todas as reflexões que eu trouxe antes. E elas são reflexões que, para mim, para a Silvia, para a Marisa, para o Léo, pessoas que trabalham no laboratório, elas são fundantes para a gente continuar o caminho. Não é, para mim, possível, depois dessa caminhada e desse percurso de tantas idas e vindas, entender que ações pontuais constroem a justiça extrativa. E, para fechar, por que eu não acho isso? Porque as pessoas que são formadas e que se identificam com a justiça extrativa, elas são muito guerreiras. Elas ficam, gente. Essas 30%, 40% ficam. Mas elas precisam de apoio para continuar. Elas precisam mesmo de uma estrutura, elas precisam de uma política. E quando essa política é dada, um trabalho interinstitucional é realizado, a JR acontece. Ela realmente traz novas perspectivas. Há 2 semanas atrás, vocês tiveram um encontro aqui, não tiveram? Pessoas contaram os resultados que estão tendo nos trabalhos. Em São Paulo, pessoas contaram muitos resultados, né? Então, quando as pessoas se reúnem para falar de justiça extrativa, não é mais, essa é a sensação que eu tenho, de que a gente duvide dos resultados. Não parece que a gente esteja mais nesse lugar. Já estivemos. Acho que a questão não é mais essa. A questão é como construir a permanência desses resultados e a institucionalização desses resultados como uma política pública. E, realmente, quando eu vejo o polo irradiador de muitas cidades sendo consolidadas e permanecendo, eu realmente acredito que é possível. Muito, muito obrigada, minha gente. Bom, minha gente, espetáculo, né? Estou aqui com várias sensações diferentes. Estou com um ânimo tremendo. Ao mesmo tempo estou me vendo tão longe. Dá até cansaço. Mas é animador, é estimulante. É uma injeção de ânimo, de disposição. E é um desafio para todos nós. Um desafio para todos nós. É um desafio individual. Nós quebrarmos os nossos paradigmas, né? Se ela, com essa fala mansa, é agressiva, eu nem sei o que eu sou um homem das cavernas. Eu acho que não vale nem a pena quebrar paradigma nenhum, vou ficar desse jeito mesmo. Mas, como gestor público, responsável pela política pública, que é uma responsabilidade tremenda, a gente tem a consciência de que tem que fazer o melhor para a sociedade, mas não é um processo de domesticação. Ninguém está querendo transformar o malzinho em bonzinho e domesticar o adestro. Não é isso. Talvez eu não consiga me expressar, mas o sentimento eu sei o que é, eu consigo identificar. Uma hora eu consigo. Me lembrou a palestra da Janet, que nós tivemos aqui recentemente. Você tocou num ponto muito interessante. Ela participava de uma mediação com 2 tribos da Nova Guiné, não sei se tinha alguém aqui. E o ponto central que se constatou era que ambas as tribos tinham limitações
vernaculares, vocabulares de palavras para expressar sentimentos. E os atos de hostilidade recíprocos daquelas tribos, na verdade, houve uma ocupação na época da colonização, os povos invasores, o povo invasor segregou os nativos e trouxeram para trabalhar lá nativos de outros lugares já escravizados. Então, nós tínhamos lá 3 povos, né, os nativos, os colonizadores e os que iriam trabalhar. O povo que foi para lá para trabalhar e os nativos tinham antagonismos históricos entre si e códigos de valores muito diferentes. E o que era importante para um era uma ofensa tremenda para o outro, e o que era uma ofensa para vice-versa. E depois de muito trabalho, foram 3 anos de trabalho, esses códigos foram identificados, foram decodificados, foram transformados em expressões comuns e então expressados. Pasmem, um conflito de anos, tribal, hiperviolento, foi resolvido com um pacto em comum identificado da seguinte forma, o relato é da Janet. O povo nativo conseguia exercitar o perdão, era uma das características deles, desde que o confessor lhes trouxesse um colar com 10 dentes de baleia e um outro de pedras muito raras que arrastassem pelo chão. Esses eram os códigos. E houve toda uma mobilização entre ambos os povos, um ajudando o outro, para que um pudesse oferecer o perdão e o outro perdoar. Sensacional, né? Mas como gestores públicos, como responsável por uma política pública, numa dimensão dessa do Tribunal de Justiça tão grande, com uma realidade tão desafiadora, eu penso que a gente está indo no primeiro, ou nos primeiros passos para a instituição, para a criação de um ambiente de justiça restaurativa e práticas restaurativas a partir do tribunal, mas que não se limite ao tribunal, muito pelo contrário. Tarefa confiada ao meu amigo Alfredo, e para coordenar esse trabalho. Eu gostaria, minha gente, abrindo aí as perguntas, as colocações de vocês, antes de tudo agradecer a palestra da Mônica. Eu vou ter que me ausentar, eu não vou poder ficar com vocês até o final, vou passar a bola para o Alfredo aqui, para o André, mas eu não posso deixar de ir sem antes primeiro presentear a Mônica com o DVD da sua palestra, que beleza, que é coisa ao vivo, e a cores, e em tempo. E eu não vou deixar ninguém entregar o nosso singelo certificado, é só uma memória de que você esteve aqui, muito válida para a gente. Eu aproveito também o ensejo para entregar o certificado ao meu querido Alfredo e ao meu querido André, que é cumprindo a minha missão protocolar de conduzir os trabalhos. E eu vou me despedir, Mônica, se você me perdoe e me dá licença, porque eu estou atrasado lá já para um outro compromisso. A vida não para. Obrigado aí pela presença de todos. A bola fica com o Alfredo e com o André. Tá. Essa letra é terrível, né? Então, bom dia.
Aqui continuando com esse dia maravilhoso. Aí, premidos pelo horário, passo logo a palavra à plateia para as perguntas. E antes disso, eu ainda passo o e-mail da Mônica. Mônica, @laboratoriodeconvivência.com.br. Vou repetir de novo. Mônica, @laboratoriodeconvivência. Mônica, @. Ai, gente, eu acho que eu tenho aqui. Eita! Peraí, pessoal. Ai, meu Deus. Posso contar isso pra ninguém, não. Eu acho que essa parte já não tá mais gravando, né? E o site é muito rico, viu? Também. E o site. A gente tem buscado colocar pesquisas e textos. Nossa, a gente tem buscado mesmo. Então, agora acho que vamos para o e-mail da Silvia. A Silvia está ali, ó, gente. Silvia. Querida Silvia. É a mesma coisa. Silvia. Com I. Então, ok. Alô? Eu não tenho uma pergunta, eu tenho uma celebração para fazer. Primeiro, bom dia para todos. E estou olhando aqui para alguns conhecidos, porque faz quase exatamente um ano que foi a primeira turma aqui no Rio de Janeiro. Então, eu celebro essa turma, foi quando, particularmente, eu conheci a Mônica, e mais ou menos um mês atrás, do ano passado, eu estava distribuindo mensagens pelas turmas da EMERGE, porque foi aqui que eu me formei, em mediação. Então, eu estava distribuindo mensagens pelos grupos da EMERGE, vespertino e noturno, para formar essa turma e a gente poder fazer essa trajetória. Que eu fiquei muito contente, particularmente, em ter feito esse mergulho com esses colegas todos. E então, essa celebração que eu trago para agora, e é quase uma festa de aniversário para mim isso daqui. E literalmente, porque o meu aniversário também é nesse mês. Então, são muitas celebrações. A Nina também é aniversário hoje. Hoje não, mas nesse mês. Então, é só essa contribuição. Luciano. Mais alguém? Bom dia. Estou começando ainda a conhecer esse caminho novo, né, que é a mediação, esse trabalho restaurativo. Eu sou da Justiça Trabalhista, né? Então, assim, a minha dúvida é até que ponto esse projeto ele tem uma diferença entre relações continuadas e relações terminativas. Porque na Justiça do Trabalho, por exemplo, né, que é o que eu busco aprender cada vez mais, as pessoas buscam só, talvez, valores, né? Receber os valores que são devidos. Mas é importante também, no meu ver, esse resgate, né, dos sentimentos, né, das pessoas. Sim, então, sim. queria ouvir, né, o que você pode contribuir com essa informação. Seu nome? É Tani. Tani. Você tocou num ponto crucial da justiça restaurativa. Quando a gente fala em justiça tradicional, a gente está falando de sentença, prova, culpa, enfim. Apesar de eu entender que, para muitos juízes, juízas, promotores, promotoras, defensores, defensoras, operadores de justiça, essa é um procedimento, mas que é lido de uma outra forma, porque também eu acho que não é justo falar isso,
mas a gente tem um arcabouço muito direcionado a proceder com esses resultados finais. E você tocou num ponto que é sentimento. A justiça restaurativa, ela baseia o seu percurso em sentimentos e necessidades, o que muda totalmente. Aí cabe a relação continuada. E, por mais que, vamos imaginar, que aquela relação de trabalho tenha terminado, ter uma experiência de um círculo numa situação dessa é ressignificar essa experiência. É você não seguir com uma experiência de injustiça. Porque muitas vezes, quando as pessoas entram na justiça, e aí a gente pode falar isso na vara da família, em outras tantas, para falar de valores financeiros, na realidade ela está falando de outras dores. Que o valor financeiro não vai aplacar, talvez vá dar uma melhorada naquele momento, a experiência injusta caminha com a pessoa. E o que a gente percebe que, quando você consegue fazer um círculo, e eu estou falando isso, que é uma coisa que eu não falei antes, eu já passei por círculo, né? Assim, que eu acho que não dá para você ensinar sem ter vivido um círculo também, se colocado nessa experiência. Uma das coisas que foi mais interessante, e eu fiz com a Kay, ela fez um círculo, então eu tive esse presente, é entender que aquela situação que eu carregaria consegue trazer um aprendizado para eu seguir. Então, se essa pessoa não está mais trabalhando naquele lugar, mas ela vai trabalhar em outro lugar. Que potências e que cuidados ela precisa ter. Então, tem um lugar da justiça restaurativa na realização dos círculos que é resolutivo, mas ele tem um viés preventivo. Se você consegue fazer uma perspectiva de entrar em contato com um repertório seu. Para isso, a gente não pode ter só um procedimento, um círculo e uma vez só, porque senão atinge isso. Mas se isso for um fluxo natural, eu entendo que sim. Então, quando você fala do lugar da justiça do trabalho, eu amplio essa sua reflexão, que é valiosa, para todos os lugares onde existe relação continuada. Eu quero, junto com isso, ressaltar, né, a gente tem feito uma experiência na Leopoldina, e Márcia e André têm me convidado muito a pensar, e eu estou muito grata por esse convite, o que é trabalhar, por exemplo, na vara da família. É muito desafiador, talvez mais desafiador, eu ia dar notícia hoje à noite, na supervisão, eu já vou dar aqui, que é mais desafiador, numa certa medida, do que trabalhar com jovens em situação de conflito com a lei. Né? Esse foi um dos aprendizados importantes desse período. Né? Eu sou muito grata por ele. Viu? Porque ela está falando de relação continuada em profundo grau. Mas o do trabalho também é assim, porque hoje a gente está levando a nossa família para o trabalho. Então, abrir o espaço no trabalho é fundamental. Nesse Tribunal de Justiça do Trabalho, onde muitas dores estão sendo resolvidas. Assim como na vara da família. Tenho a sensação, porque eu tenho escutado das pessoas, as pessoas estão adoecendo aos montes no trabalho. Muito, mas assim, é muito adoecimento. Por isso que eu digo, não adianta fazer círculo para uso externo, faz primeiro interno. Esse é um dos percursos da metodologia do polo. Você vai fazer para fora, se você não conseguiu fazer para dentro, as pessoas estão adoecendo aos borbotões. Então, é tão grave quanto a família. Deu? Mais alguma pergunta? Talvez, tem mais alguém além de você que vai fazer uma pergunta? Porque eu já respondo as duas juntas para cuidar do tempo de vocês, né? Primeiramente, um bom dia. Meu nome é Cláudio Cordeiro. Primeiramente, um bom dia a todos. Bom dia. Prazer imenso estar aqui, rever minha professora Naura, Tribunal de Justiça. Doutora Mônica, a colocação da senhora com relação à filosofia, né, dentro do laboratório de conveniência,
Eu estudando um pouquinho de Ferdinand de La Salle, Carl Schmitt e Kelsey, antes de serem filósofos, um tem um pensamento político, outro sociólogo e outro do direito. Trazendo isso para dentro da justiça restaurativa, o que a senhora colocou, né, se ficar só no papel, nada funciona. Então, o pensamento de cada um com relação, eu fiz por analogia, comparação. Se ficar só no papel, se ficar só no ciclo, só para a gente, e a gente não implantar isso dentro do nosso ciclo, é interessante, né? Eu não vou alongar demais. E outra colocação, já que a colega falou da justiça trabalhista, e a senhora colocou que não adianta a gente aqui fora implantar aqui fora, se dentro. Quero dizer que o laboratório de convivência está sendo implantado até na área desportiva, dentro dos clubes de futebol. Das grandes multinacionais já estão utilizando esse laboratório de convivência. Então, não está só no mundo jurídico, entendeu? Não está fechado naquele ciclo do mundo jurídico. Ele é amplo, tanto nas estatais e... Só isso que eu queria colocar. A filosofia ela tem cooperado bastante para esse laboratório de convivência. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que o que você está trazendo é dessa ideia de que, na realidade, a justiça restaurativa e esses meios de diálogo, eles estão realmente ocupando muitos espaços, né? Onde a gente possa ter uma outra forma de dialogar, né? News, com relação à família. Os muçulmanos, eles implantam esses centros de mediações, eles implantaram em diversos locais no Reino Unido. E isso, como é que eu digo, a justiça da Inglaterra, do Reino Unido, entendeu como afronta. Eles estão trabalhando para acabar com esses centros de mediações, porque eles têm a cultura deles com relação ao divórcio, com relação à convivência familiar. Isso eles entenderam, o Reino Unido, a justiça, entendeu como afronta a legislação. Estão tentando trabalhar porque está avançando, está tendo um grande avanço, esses centros de convivência. Foi uma matéria agora, semana passada, na Globo News. Então, Mônica. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Muito obrigada, doutor Alfredo, doutor André, a todas as pessoas que estão aqui, aos queridos alunos e parceiros. Acho muito valioso poder contar com espaços como esse. Então, gratidão imensa. André. André, quer fazer alguma consideração final? Bom, eu aqui lamentando o fim da palestra, né? Agradeço a querida professora Mônica, que já nos ensinou bastante e sempre continuará ensinando. Espero que seja uma referência aqui efetiva no Rio de Janeiro. E agradeço por ter dividido conosco mais do que o seu conhecimento e experiência, mas também o seu sonho, que é o nosso sonho. E ficamos felizes de saber que, a passos firmes, vem sendo concretizado em Santos a justiça restaurativa. Certamente vamos sair daqui mais seguros e ousados para trilhar o árduo caminho natural, a consolidação de novos paradigmas aqui também no Rio de Janeiro. Inspirado aí nesse rico manancial de informações e de esperança com o qual fomos brindados, aqui vou citar o William Shakespeare, para fechar, que ele disse que o contrário de injustiça não é justiça, mas amor. Porque toda justiça que não se pratica por amor não é justiça, é vingança. Nossa, adorei isso. O tipo de justiça que nós queremos para nossos concidadãos não pode ser diferente daquela justiça que nós queremos para nós mesmos. Então, encerro os trabalhos na busca por essa justiça humana, plural, solidária. Aqui, exorto a todos a que fiquemos atentos às nossas próprias condutas nas situações conflituosas e potencialmente conflituosas que atravessarem nossas vidas, nos esforçando para viver e ser restaurativos,
cuidando com ética e afeto das nossas relações pessoais, profissionais e familiares, porque é necessária a mudança de paradigmas, e hoje aprendemos isso aqui, começa em nós e depende de cada um de nós. Então, aqui eu dou o trabalho para os encerrar.